Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa boneca de pano gigante. Ela tem quase 90 centímetros. Ela tem uns 85, 86, mais ou menos. E ela é de pano e de feltro. Então, quer aprender a fazer essa bailarina? Vem comigo. Bom, eu vou começar fazendo o rosto. Eu já desenhei uma parte do olhinho. Eu vou mostrar para vocês como eu faço o rosto. Essas fendas que eu estou mostrando, nós vamos costurar para dar o efeito 3D na cabecinha, para ficar redondinha. Bom, eu coloco, o molde impresso por baixo do tecido. Eu estou usando tecido de algodão cru e com aquela caneta fantasminha que apaga com calor, eu vou riscar a sobrancelha e os cílios. Essa caneta vocês encontram na Lovely Craft, o link está na descrição do vídeo. Bom, e agora que eu desenhei, eu vou bordar a sobrancelha e os cílios com linha preta de pesponto. E para bordar eu uso o ponto atrás. Vou acelerar a parte da costurinha para o vídeo não ficar muito longo. Mas o ponto atrás é simples, você só faz o pontinho, sai na marcação, volta lá atrás e aí sai lá na frente novamente. Quem não souber costurar à mão, eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina a fazer os pontos básicos do feltro. Agora, usando cola de silicone da Tech Bond, eu vou colar os olhinhos. Eu fiz no feltro preto e no feltro branco o brilhinho dos olhos. Depois eu vou colocar 2 pinguinhos de tinta de tecido também para fazer a parte dos olhinhos, para fazer aqueles brilhinhos. E eu não vou passar cola na borda, porque eu vou fazer o ponto caseado. Vou fazer a máquina, mas também dá para fazer à mão. Nesse vídeo que eu falei dos pontos, eu também ensino a fazer esse caseado embutido para fazer aplique. Então, eu vou deixar o link aí na parte de cima, vai aparecer nesse izinho aí, vocês clicam para assistir o vídeo depois, tá bom? Então, eu já colei os olhinhos, vou colar a boquinha. A boquinha dela é só assim mesmo, só um biquinho pequenininho. Nessa eu não vou fazer narizinho. E aí agora eu vou fazer o caseado em toda a volta. Eu tô usando o ponto 12 na máquina Brother, a minha SQ9000. E eu tô usando linha invisível. E ficou assim o bordadinho de caseado. Eu gosto muito de fazer com essa linha invisível porque eu não preciso ficar trocando a cor da linha, dependendo da cor do feltro ou do tecido que eu vou costurar. Agora eu vou fazer a parte do cabelinho. No cabelinho também eu fiz as fendinhas, que eu vou costurar por dentro depois, para deixar a cabecinha redondinha. Então eu vou... e o feltro ali tá mais curto porque eu esqueci de deixar a margem de costura. No tecido eu deixei, por isso que o tecido tá grandinho assim. Mas não tem problema, porque eu vou costurar na bordinha, então não vai fazer muita diferença. E aí eu vou posicionar a franjinha, colocando ali as fendinhas certinhas na mesma direção. Vou alfinetar e passar também o caseado na parte de dentro da franjinha.
Agora eu vou dobrar as fendinhas para o lado de dentro. Vou ajeitar para elas ficarem certinhas na mesma direção. Vou alfinetar e passar a costura aonde está a marca de giz, para fechar essa fendinha. E aí eu vou passar uma costura reta, vou cortar o excesso de tecido e de feltro e vou passar um zigue-zague para dar o acabamento. E para fortalecer a costura, né? Quando a gente desvirar, não ter perigo de soltar. Lembrando sempre de dar retrocesso no início e no final da costura, mesmo nas partes pequenas. E aí vai ficar assim, ó, quando a gente desvirar, são essas fendinhas que vão deixar a cabecinha redondinha. E agora eu vou passar o zigue-zague. E vai ficar assim a costura. E agora eu vou repetir o mesmo passo a passo em todas as fendinhas da cabeça e depois nas bochechas. E ficou assim a parte do cabelinho. E agora eu vou fazer as fendinhas das bochechas. No molde, depois eu vou diminuir um pouquinho esse cortezinho da fenda da bochecha, porque eu achei que ficou muito grande e aí ficou um pouquinho quadradinha a bochechinha dela. Então eu vou fazer menor para ficar mais redondinha. Agora eu vou repetir o mesmo passo a passo na parte de trás do cabelinho. E aí na parte de trás eu vou colocar só feltro. Não coloquei tecido. E aí eu costurei e ficou assim. Agora eu vou posicionar frente com a frente, né, o lado direito com o direito do feltro. Vou encaixar as fendinhas, a costura com costura, para poder ficar certinho, todas na mesma direção. Vou alfinetar e passar a costura fechando a cabecinha. Mas antes de costurar fechando a cabeça, eu vou fazer as orelhinhas. Eu vou passar a costura reta, deixando só a parte de baixo aberta para colocar o enchimento.
Agora, antes de desvirar, eu vou refilar a costura. Eu deixo mais ou menos meio centímetro de largura. E depois de desvirar, eu vou colocar um pouquinho de enchimento. É bem pouquinho, só pra ficar um pouquinho cheinha. Não precisa colocar muito não. E aí eu vou passar uma costurinha reta só pra fechar e não sair o enchimento na hora que eu for costurar a cabecinha. Agora eu vou posicionar ela na cabecinha, abaixo da franjinha. E aí eu coloco ela virada pra dentro, né? Com a parte da costurinha para o lado de fora. E aí eu posiciono certinho e vou alfinetar para ela não sair do lugar na hora que eu for passar a costura fechando a cabecinha. E vai ficar assim. E aí agora eu vou fazer a outra e posicionar da mesma forma. Agora ficou assim, ó, as duas já estão certinhas. Essa parte de baixo eu vou deixar aberta, que é por onde nós vamos desvirar e colocar o enchimento da cabecinha. Então eu vou costurar de um lado da bochechinha até o outro lado. Mas eu vou desvirar porque eu vou costurar pelo lado do feltro. Como eu não deixei a margem de costura no feltro, então eu vou ter que costurar com mais ou menos meio centímetro de distância do feltro mesmo. E aí eu não vou passar essa costura pelo risco do desenho do molde, né? Mas aí quando vocês forem fazer, deixa a margem de costura do feltro, porque aí facilita e não precisa costurar tão na beiradinha, né? Mas mesmo assim deu certo. Aí agora eu vou cortar o excesso do tecido. E depois vou passar um zigue-zague também para fortalecer a costura. E não ter perigo de abrir a cabecinha quando a gente for colocar o enchimento. Porque eu coloco bastante enchimento para ficar bem durinha, bem redondinha. Ah, e nessa hora de refilar a costura eu não cortei na parte de baixo, que ficou aberto. Eu cortei só na parte que a gente costurou, justamente para facilitar na hora de fechar a cabecinha, depois que a gente colocar o enchimento, porque aí nós vamos fazer o ponto invisível. Então é bom deixar aquela sobrinha de tecido ali para facilitar na hora de fechar. E agora eu vou desvirar e encher. Eu estou usando o enchimento da 2M Têxtil e eu recomendo porque ele é muito macio. Eu gosto bastante e eu sempre uso nas minhas peças. E vocês podem ver que eu coloquei bastante enchimento
Pra não ficar a carinha enrugada. Ela fica bem cheinha, bem estufadinha mesmo. E agora eu vou fazer o acabamento pra fechar, né? Eu estou usando linha preta de pesponto. E não tem problema a cor da linha, porque o ponto invisível não aparece, né? E ele é bem simples de fazer, olha. A gente entra num ponto, vou colocar por cima para ver se facilita para vocês verem. A gente entra num ponto e sai. Aí na mesma direção que a gente saiu, a gente faz a mesma coisa no ponto de cima, na parte de cima e na parte de baixo. E aí a gente vai puxando a linha e ela vai unindo, e quando a gente termina e puxa totalmente, a linha some, a costura fica pelo lado de dentro, então não dá pra ver. E aí ficou assim a cabecinha. Agora eu vou fazer os bracinhos. Eu vou costurar toda a volta e deixar a parte de baixo aberta para desvirar e colocar o enchimento. E agora, assim como eu fiz com as orelhinhas, eu vou refilar a costura. E na parte de cima, na parte redondinha, eu vou dar uns piques com a tesoura para facilitar na hora de desvirar e ficar redondinho. Então tem que tomar cuidado para não cortar a linha. Tem que ser uns piquezinhos pequenos, só para facilitar na hora de desvirar e para ficar redondinha a costura. Agora vamos desvirar e encher. Nessa bonequinha, pessoal, eu gastei quase 1 kg de enchimento, viu? Ela é grande, então vai muito enchimento mesmo. E eu coloco bastante para ficar bem cheinha, não ficar enrugada. Então ela fica uma boneca pesadinha também. Para colocar o enchimento no dedinho, eu pego uma pinça, dou uma enrolada no enchimento e aí coloco dentro do dedinho e empurro com um cabinho de pincel, ou pode ser palitinho de churrasco, o que vocês usarem aí para colocar enchimento. E já está pronto o bracinho. Agora eu vou fazer a parte do corpo. Como eu deixei uma golinha V, então eu vou colocar o tecido por dentro. Se eu não fosse deixar esse detalhezinho da gola, podia usar só o feltro. E aí eu coloquei direito com direito do feltro, e na parte de trás, na parte da fendinha da golinha, eu coloquei o tecido. E aí eu tô usando os bracinhos para marcar
o espacinho que eu vou deixar aberto a costura, né? Pra encaixar depois e costurar. Então eu vou costurar ali a partezinha de cima, vou pular essa abertura e costurar o restante. Sempre dando o retrocesso no início e no fim. E aí eu pulo, levanto a agulha, né? Pulo a costura. E aí dou retrocesso de novo e continuo até o final do corpinho. A parte de baixo vai ficar aberta, né? Pra quando a gente desvirar, costurar as perninhas. E vai ficar assim, a parte do corpinho. Ali, ó, vocês podem ver, ficou abertinho, né? A parte para colocar o bracinho. Mas, antes de colocar os bracinhos, nós vamos costurar primeiro as perninhas. Para fazer os sapatinhos, eu vou colocar pelo lado de dentro do tecido. Ali já tá a perninha, né? E aí eu vou colocar o lado direito com direito do feltro. E aí vou colocar pelo lado de dentro do tecido, na posição certinha. Vou alfinetar e aí passar a costura fechando a perninha. E é o mesmo passo a passo do bracinho. Costura reta, depois dá uma refilada, dá uns piquezinhos e aí desvira. E ficou assim o nosso pezinho com o sapatinho. Na verdade é a sapatilha, né? Que é uma bailarina. E agora vamos lá colocar bastante enchimento. Agora eu vou posicionar as perninhas no cantinho do corpinho. Eu vou alfinetar e passar uma costura reta. Na verdade eu vou passar a costura 2 vezes para ficar bem firme e não soltar. Não ter perigo de soltar, porque as perninhas ficaram pesadinhas.
E aí eu achei que estava gravando a costura, né? E quando eu percebi não estava. Mas não tem problema porque eu vou fazer 2 costuras, né? Então vou mostrar a costura total. Olha lá, eu passei uma costurinha reta. E aí vou passar novamente em cima da outra. Pra ficar bem firme e não ter perigo de soltar as perninhas. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, eu peço que já clique ali no gostei, para vocês não esquecerem no final do vídeo. E porque isso ajuda bastante o canal a crescer, né? E me deixa motivada a continuar fazendo vídeo para vocês. E eu agradeço as pessoas que sempre clicam no gostei, que sempre deixam comentários. Isso tem ajudado bastante o canal a crescer. E eu fico muito feliz e agradeço muito a vocês. Que cada dia vem chegando mais pessoas que gostam do artesanato e estão se inscrevendo. Bom, e agora que terminamos o corpinho, eu vou colocar o bracinho ali no espacinho que deixamos aberto. E aí eu ajeito ele certinho e aí passo a costurinha pelo lado de dentro. Aí basta seguir a linha reta ali da costurinha, que já tava pelo lado de fora, né? Ali na partezinha que ficou aberta. E aí vai ficar assim o bracinho costurado. E aí nós vamos colocar os dois. E agora vamos colocar o enchimento. E agora que o corpinho já está bem cheinho, eu vou costurar fechando ele. E para fechar o corpinho, primeiro eu vou passar um ponto alinhavo em toda a volta. E aí depois é que eu vou costurar a parte da frente com a parte de trás, finalizando o fechamento do corpinho. E agora eu vou unir o corpo à cabecinha. Mas primeiro eu vou passar um pouquinho de cola quente para fixar no lugar certinho, porque eu vou passar a costura invisível. Nossa, essa minha pistola tá horrível. Preciso fazer uma força imensa para sair a cola. Mas como a minha cola fininha da pistolinha rosa acabou bem na hora da gravação, né, pra variar, então eu vou ter que me virar nos 30 com essa daqui mesmo.
Bom, e agora que eu já colei com a linha de pipa, eu vou fazer a costura invisível. E essa costura invisível, vocês notaram, né? Eu passei ela 2 vezes em toda a volta do pescocinho, do corpinho e da cabeça, para ficar bem firme. Bom, agora nós vamos terminar o acabamento. Essa parte redondinha é o coque, né? Que nós vamos fazer daqui a pouco. Essa parte é a saia. Eu cortei 1,50 m por 16 centímetros. E essas faixinhas fininhas, elas têm 1,50 por 7 centímetros, que são as faixinhas da perninha e do cabelo. Bom, para fazer a saia, primeiro eu vou fazer o acabamento, né, em toda a volta. Vou fazer um zigue-zague parecido com o da overlock, para não desfiar. E aí depois eu vou costurar numa das barras a fita pompom e do outro lado eu vou deixar mais ou menos 1 centímetro de margem, né? Fazer uma barrinha com 1 centímetro e passar um elástico pelo lado de dentro. Ó, e ficou assim a costura. Então eu vou fazer primeiro esse acabamento em toda a volta da sainha. E aí só depois eu vou colocar o elástico e a fitinha pompom. E agora eu vou dobrar mais ou menos 1 centímetro e vou fazer uma costurinha reta, deixando um espacinho para colocar um elástico. Agora, na bordinha de baixo, eu vou dobrar essa partezinha que eu costurei, né? Que eu fiz o acabamento, mais ou menos meio centímetro. Eu vou dobrar essa costurinha pro lado de dentro. Vou encaixar ali a fitinha pompom e vou passar uma costurinha, unindo elas duas. E a costura é bem fininha, bem na margenzinha da dobra ali. Pessoal, na descrição do vídeo tem o link, tá, da lojinha, onde vocês podem encontrar todo o material que eu uso nos vídeos, tanto os tecidos como os aviamentos, feltros, fitas, tudo. O link tá na descrição, vocês olhem lá, tá? Tem cupom de desconto lá também. E vai ficar assim a barrinha da saia. Super fofa, né? Porque ela é da mesma cor do desenho do tecido.
Então fica uma combinação muito fofa. E agora eu vou passar o elástico. Eu vou usar uma agulha de nylon da Wicked. E ela é ótima para passar elástico, passar a fita. E aí eu vou franzindo, passando o elástico e franzindo. Com cuidado para o elástico não atravessar de uma vez, né? Senão tem que passar tudo novamente. E aí depois de passar o elástico e ajeitar bem franzidinha a sainha, eu vou medir na cinturinha dela. E aí depois de acertar o tamanho, eu vou costurar o elástico e já fazer a costura da parte de dentro da sainha, já fechando ela. E está pronta a sainha. Fica muito linda, né, gente? Nossa, eu amei esse tecido com essa fitinha pompom. Amei as cores. E agora é só vestir a nossa bailarina e ajeitar a sainha. Olha que gracinha que ela ficou. Muito fofinha, né? Eu amei essa sainha. Fiquei apaixonada nela. E agora vem a parte mais fácil, que é o coquezinho dela, né? Eu vou fazer um fuxico grande com o feltro marrom, né? Usando o ponto zigue-zague. E aí depois é só colocar o enchimento e fechar. E aí eu coloco bastante enchimento para ficar bem redondinho. Aí eu falei que eu tava usando feltro marrom, mas na realidade esse feltro ele é vinho escuro. Não sei bem descrever a cor dele para vocês. No vídeo ele parece marrom, mas ele é um vinho escuro. Uma cor diferente. Mas ficou legal no cabelinho dela. Bom, e aí, ó, eu amarrei a linha, né? Deixei só um buraquinho por onde eu vou terminar de colocar o enchimento.
até ficar bem durinho, bem redondinho. E agora eu vou colar ele com cola quente na cabecinha. E agora eu vou fazer novamente, igual eu fiz no pescocinho, o ponto invisível com a linha de pipa em toda a volta do coquezinho. Pessoal, eu sei que esse vídeo ficou longo, mas desde já eu agradeço quem assistiu até o final, quem está assistindo, né, e vai assistir até o final. Eu fiz o possível para acelerar, né, em algumas partes, para não ficar tão grande, mas não tem jeito, porque é uma boneca grande, é uma boneca que leva tempo para fazer. São muitos detalhes para ensinar, né? Então não tem como fazer um vídeo rapidinho, curtinho. Então eu agradeço quem assistiu os vídeos até o final e fico muito feliz. Para vocês terem uma ideia, eu levei 2 dias fazendo a boneca e um dia inteiro editando o vídeo. Então, ou seja, esse vídeo era para ter saído na quarta-feira. Vai sair na sexta, né? Pelo tempo de confecção da boneca e mais o tempo de edição do vídeo. Então é por isso que eu sempre peço para vocês deixarem o like, porque realmente dá muito trabalho fazer vídeo ensinando. Mas eu gosto de fazer. Então, quando não sair no dia certo, vocês já podem imaginar que é porque o vídeo está sendo longo e está dando trabalho para fazer. Bom, e agora para finalizar, né, no olhinho eu coloquei 2 pinguinhos de tinta de tecido para fazer os pontinhos de luz dos olhos. E agora também eu vou fazer o blush das bochechinhas com a tinta de tecido rosa chá. E eu não aplico direto no tecido. Primeiro eu molho a pontinha do pincel, só a pontinha mesmo, passo em outro tecido para tirar o excesso. E aí quando tiver o pincel só levemente sujinho de tinta, eu vou fazendo movimentos circulares até formar a bochechinha ali redondinha. E também com a tinta branca e um pincel mais fininho, eu coloquei 2 pinguinhos de luz também na bochechinha. Esses são bem pequenininhos. Agora eu vou fazer as tirinhas da sapatilha. Eu dobro o tecidinho ao meio e dobro as 2 partezinhas se encontrando no meio. Daí eu vou alfinetar e depois passar uma costura em cada pontinha.
E agora eu passo a costura bem na beiradinha dos dois lados. E depois de fazer isso, eu vou dobrar ela ao meio e vou cortar. Aí eu vou colar ali na pontinha do sapatinho que ficou solta. Eu vou colocar um pinguinho de cola dos dois lados. E vou prender a tirinha. Aí a parte que eu tô colando é a partezinha do corte, que não tem a costura final do acabamento ali na pontinha, né? É a parte que eu acabei de cortar. E aí eu faço um amarradinho. Pode fazer um lacinho se preferir. Ou só deixar um nozinho amarradinho com a fitinha penduradinha. E aí, para não descer a fita, eu coloquei um pinguinho de cola também, segurando o nozinho da tirinha. E agora também vamos colocar a outra tirinha na cabecinha, em volta do coque. E aí só vou dar um lacinho, bem simples. E agora, para fazer o acabamento, tanto na roupinha como na sapatilha, eu vou costurar esses botõezinhos de flor da Wickable. E eu vou costurar eles dando uns pontinhos de forma aleatória ali espalhadinho na blusinha. E vou costurar também 2 em cada sapatilha, ali na pontinha onde eu colei a fitinha. E essa parte da costura dos botõezinhos vocês podem fazer antes mesmo de encher a peça, né? Fica até mais fácil para costurar os botões. Aí no caso, antes mesmo de costurar as perninhas, já coloco os botõezinhos. E está pronta, pessoal, a nossa bailarina gigante. Ficaram assim as sapatilhas com as florzinhas. Com charminho, né? E também na roupinha. E ela ficou muito fofa, eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço quem assistiu até o final. Quem não é inscrito no canal, eu convido a se inscrever. Se inscreve também nas redes sociais, os links estão aí. Segue lá no Instagram, é Simone Prudêncio. E até o próximo vídeo, pessoal. Beijos, tchau!